prazer estar com vocês aqui nesse momento diferente, né? Nesse momento de quietude. As pessoas estão recolhidas nas suas casas por tudo que tem acontecido. Tivemos que fazer essa live para ter esse contato com vocês. A gente cancelou as nossas reuniões, mas com certeza a gente está totalmente ligado no Espírito, todos nós, em nome de Jesus de Nazaré. Salmo 46, versículo 1, ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. Deus é o nosso socorro bem presente na angústia. Portanto, nós não temeremos, ainda que a terra se transtorne, porque Ele é nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro. Ainda que a terra se transtorne, para que maior transtorno que a gente está vivendo esses dias? Ainda que a terra se transtorne, Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o nosso socorro. Ainda que os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas, as muitas águas tumultuem e espumejem na sua fúria e os montes se estremeçam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Ainda que o turbilhão de muitas águas e essa fúria que se tumultua jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, e Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. No meio de todo esse tumulto que estamos vivendo, ouça a voz de Deus. Há um rio que flui de Deus, cujas correntes alegram a cidade de Deus. Essa cidade de Deus somos nós. Deus está no meio dessa cidade, ela não será abalada. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações Ele efetuou no meio da terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos. Deus está nos chamando para nos aquietarmos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós não temos controle sobre nada.
tudo que está acontecendo agora em todas as nações da terra. Nós fomos chamados ao arrependimento, de buscar e de invocar a Deus. Ele é Deus e nós temos essa oportunidade de nos aproximar dele nesse período de reclusão, de quarentena, e tudo mudou. Os nossos planos, objetivos, sonhos e projetos, todos foram estacionados e deixados parados por um tempo. E o ativismo vai cessando aos poucos. Sabemos que o Senhor da nossa vida, Deus, está no controle de todas as coisas. Essas calamidades, não é Deus que manda para os seus filhos. Essas calamidades são as aflições, que Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu esse mundo. Jesus disse que a gente só caminha durante o dia porque nós não podemos caminhar à noite. Mas Ele disse que Ele é a luz do mundo. E quem o segue não anda em trevas. Mesmo nesse momento de grande turbilhão e incertezas que todos estão vivendo, nós devemos nos aproximar da luz. Jesus é a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ela ilumina todo homem. Se alguém anda no dia, não tropeça porque vê a luz desse mundo. Agora, se alguém anda de noite, precisa de luz. Jesus é a verdadeira luz. Nós precisamos dessa luz. Eu chamo a vocês para um tempo de reflexão. Você vê que agora, nesse momento, todas as pessoas, a maioria dos cristãos, estariam reunidos em algum templo, em algum local de reunião. E hoje ninguém pode se reunir a nada. Isso nos leva a pensar que nós somos desigrejados, mas na verdade a igreja verdadeira é o corpo de Cristo. Não importa onde ele esteja, ou esteja ali em casa, ou esteja reunido num templo para congregar, mas o importante é que você está ligado no cabeça que é Cristo. É um tempo, é uma oportunidade de se aproximar mais da família, é uma oportunidade de nós nos desenvolvermos espiritualmente, é a oportunidade de nós termos empatia com o nosso semelhante, porque nós vamos precisar muito disso nesses próximos dias, de auxiliar, ser altruísta, auxiliar um e outros dos nossos semelhantes que vão necessitar do nosso apoio, da nossa ajuda. Devemos ter essa empatia pelo mundo todo. É um tempo de você conviver com o silêncio, é um tempo de você conviver com a quietude. Nós fomos postos a pensar. É um tempo de reflexão. Voltar a fazer coisas que antigamente nós fazíamos e agora, depois de todo esse ativismo, nós deixamos de fazer. E é melhor nós voltarmos a um tempo em que as coisas funcionavam de uma outra forma, onde nós tínhamos mais apego a coisas mais importantes do que aquilo que nós damos importância nos dias de hoje. Na verdade, esse tempo, queridos, é um tempo de nós aprendermos a crescer com as aflições, com os sofrimentos que a vida nos oferece. Eu sempre tenho ministrado e sempre tenho dito das aflições. Jesus jamais disse que nós ficaríamos sem ter as aflições da vida. Ele disse lá em João 16:33, estas coisas vos tenho dito para que vocês tenham paz em mim. É tempo de você buscar a paz que está em Jesus. Não a paz como o mundo a dá, mas a paz que está em Jesus.
tem de bom ânimo, tem de fé, porque ele de fato venceu o mundo. Ter bom ânimo é ter fé. Pela fé e pelo bom ânimo, nós podemos vencer todas as circunstâncias. Agora é tempo de você buscar Deus em espírito, porque Deus é espírito. Importa que os verdadeiros adoradores o adorem no espírito. O único lugar hoje que nós temos é o lugar secreto do nosso espírito, o recôndito do tabernáculo, para que nós possamos nos encontrar com o Senhor, nós possamos cultuar ao Senhor. É nessa dimensão Deus nos dá a oportunidade de sermos generosos com as pessoas, nos aprofundarmos no Evangelho, entrarmos em outras dimensões no Evangelho, crendo no Espírito do Evangelho, aquilo que o Evangelho significa, aquilo que o Evangelho representa. É um tempo, por incrível que pareça, como disse lá em Malaquias, no capítulo 4, versículos 5 e 6, que o Espírito é o Espírito que converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Esse é um tempo em que você vai se converter aos seus filhos vão se converter a você, porque vão ser obrigados a ficar juntos. Esse é o espírito desse tempo, tempo de você buscar essa unidade familiar, proporcionada por isso que se levantou no planeta Terra. Tempo de reunião das famílias que estavam tão distanciadas umas das outras pelo ativismo. Enfim, queridos, temos possibilidades enormes de crescer espiritualmente, crescer na palavra, crescer em afeições, afetos, pais com filhos, filhos com pais. No próprio livro de Coríntios, no capítulo 6, segundo livro de Coríntios, capítulo 6, Paulo fala que a gente é limitado nos nossos afetos e nos exorta a termos entranhados afetos de misericórdia para o nosso semelhante. Ele diz o texto aqui: não tendes limites em nós, mas estáis limitados em afetos. Esse é um tempo de conversão uns aos outros, de nós ter entranhados afetos e misericórdias. E ele diz ali: dilatai-vos. É um tempo de dilatação do amor, da generosidade, de distribuição da graça, distribuição do dom maior, que é o amor de Jesus. Afinal, nós estamos resguardados, estamos numa quarentena, tentando se proteger de um inimigo invisível. Você sabe que existiam muitas quarentenas pelo mundo? Muitas vezes existiu que a gente nem sabe. A própria Escritura fala de quarentenas. Por exemplo, a quarentena da Arca de Noé. Eles ficaram lá 40 dias e 40 noites, quando choveu. Eu acho que lá no texto diz que eles ficaram em si até abrir a arca e as águas baixarem, né? Ficaram muito mais tempo que isso. E depois que as águas baixaram, foi mais de 1000 dias. E era tempo deles se converterem uns aos outros. Naquela arca que foram todos preservados, os animais foram preservados, né? Mas os relacionamentos talvez não tenham sido preservados dentro da arca. E Deus está nos chamando para um arrependimento, Deus está nos chamando para perto dele, para que a gente se aproxime uns dos outros, comece a cultivar o que realmente importa. Isso é importante. Os relacionamentos daqueles que desceram da arca, teve só o tempo de ser plantada aquela vinha, e o filho de Noé, chamado Cão, ele pôs para fora todo o ressentimento que ele tinha,
todo o ressentimento que ficou contido dentro daquela arca, naquela quarentena. Ficou contido as mágoas. Ele zombou do seu pai, maculou seu pai, demonstrando emoções adoecidas, que a gente não passe por isso nesse tempo, que a gente tenha a capacidade de discernir o nosso semelhante, de tirar proveito desse tempo que estamos juntos. Isso aconteceu naquela arca, mas pode acontecer agora também. Pode fazer crescer tudo que é em você. A palavra de Deus diz que o homem bom, do bom tesouro, tira coisas boas, mas o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas maus. Foi isso que estava acontecendo ali. Tudo o que habita dentro de nós, tudo que habita dentro do nosso coração, pode brotar e ser impulsionado. Do interior do homem procede tudo, como Jesus disse lá em Marcos capítulo 7. É do interior de um homem que vem todas essas coisas. Relações estranhas, impensadas, adoecidas. Isso tudo não dá nem para imaginar, queridos. Como foi o caso daquele menino com seu pai. Logo depois daquele período que eles ficaram juntos, não deu tempo de se plantar uma vinha, de se fazer um vinho, seu pai se embriagar, e ele tratar o pai dele daquela forma, maculando seu pai, descobrindo seu pai. É um tempo de nós refletirmos sobre isso. Não faça desse tempo uma desgraça. Não deixe que o seu pior apareça nesses dias, mas faça com que o seu melhor venha para fora. Tire do bom tesouro do coração. Também a palavra de Deus fala da quarentena de 40 anos lá de Moisés, quando ele saiu do Egito e foi para o deserto. E durante esse período ele encontrou coisas boas. Seu sogro, sua família, sua esposa, seus filhos. Nesse tempo, ele encontrou algo menor do que ele tinha no Egito. Afinal, ele era filho da filha de Faraó. Ele tinha o melhor que o Egito poderia oferecer para ele. Agora no deserto, fugindo, de uma situação adversa que ele passou, ele tinha um estilo de vida menor, estava vivendo de uma outra maneira, mais contido, mais simples, diferente daquele estilo de vida que ele tinha no Egito, daquela loucura daquela cidade que era, das megalópolis egípcias da época. Você não acha isso muito parecido com o que nós estamos vivendo hoje? Um tempo de viver uma vida mais simples. Jamais nós devemos deixar da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Moisés também se retirou do Egito. Se retirou daquele meio religioso, político, mas foi para essa quarentena. Momentos de silêncio, de oração, de calma, de troca de um cetro que lhe era oferecido no Egito, de troca por um cajado para conduzir gente. Enfim, esse é um momento que nós estamos vivendo, um momento de você ir para a quietude, aquietar a sua alma, aquietar o seu coração, confiar mais em Deus, viver esse tempo de silêncio, de reflexão, desenvolver o Deus que você serve, se desenvolver, crescer no Espírito, desenvolver consciência. Depois desse tempo que Moisés esteve no deserto, ele voltou para o Egito para livrar o povo de Israel do Egito num novo momento em que os próprios hebreus não sobreviveram a eles mesmos por causa da idolatria, das suas murmurações, das suas raivas, das suas incompreensões, seus ressentimentos, sua ganância, ingratidão, a falta de paciência daquele povo, ciúmes, ódio,
inveja, promiscuidade, prostituição, adultério, enfim. A vida de Moisés nesse período foi muito difícil. Mas aquele povo que saiu do Egito, todos daquela geração morreram no deserto. Nenhum deles chegou à terra prometida, porque eles não souberam viver aquele período de dificuldade que eles passaram. Estamos sendo convidados a viver esse período de dificuldade, sem esses ressentimentos, sem essas mágoas, aproveitando esse tempo como um tempo de acolhimento do Evangelho, um tempo de crescimento, um tempo de ajustar relacionamentos, acertar relacionamentos, um tempo de crescer no Espírito de Cristo, crescer no Espírito do Evangelho, crescer para cima, crescer para Deus. Esse é o tempo que nós estamos vivendo hoje. Existiram tempos na Bíblia, posso falar do tempo que Davi ficou escondido, posso falar do tempo que outros homens ficaram escondidos, Jeremias, há muitos tempos. Irmãos, mas experimente a vontade de Deus. Experimente ouvir a voz de Deus. Experimente aproveitar esse tempo que você tem para você estreitar esses laços de relacionamento. Você se edificar em consciência em relação a Cristo, em relação ao Evangelho, em relação à graça de Deus. Tudo passa. Tudo vai passar. Esse tempo vai passar. Em algum momento, queridos, a gente pensa que perde o controle da existência. Mas nós devemos retomar esse controle. Não perca esse controle. Mas se você perdeu, retome com domínio próprio. Tenha domínio sobre as situações. Creia em Deus. Nós estamos diante de desafios, de problemas e dificuldades. Sabendo que tudo passa, use essa afirmação como força para você sair desse momento com graça. Porque Deus tem graça e misericórdia abundante para distribuir sobre as nossas vidas. Não temas, queridos. No mundo nós teremos aflições. Na verdade, nesse tempo de tanta preocupação, tanto medo, o pior vírus que pode existir é uma epidemia de ansiedade, de medo, de tristeza, de depressão, de angústias, de escassez. O medo pode derrubar uma pessoa. Esse é o pior vírus. A ansiedade, o medo. Mas mantenha a sua saúde emocional no lugar, crendo no Evangelho, crendo em Jesus. Porque Ele disse assim: eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Se nós estamos firmados na paz que o mundo dá, nós estamos perdidos. E ele diz mais adiante: essas coisas vos tenho dito para que vocês tenham paz em mim. No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham de bom ânimo. Persista, cuide da sua saúde emocional, para que a sua mente não crie uma realidade que não existe. Não sofra. Aproveite todo esse momento. É um tempo de você se ajuntar com a família, é um tempo de você refletir, é um tempo de você crescer para cima, crescer para Deus, crescer para o próximo, crescer em generosidade, crescer no espírito do Evangelho. Afirme com a sua fé tudo aquilo que você acredita. Afirme com a sua fé, porque você deve pensar de uma forma propositiva. Não crie
problemas na sua mente. Receba a paz de Cristo. Não crie na sua mente uma realidade doentia que não existe. Não temas. Jesus diz, não temas, eu venci o mundo. Eu venci o mundo, ele diz. Substitua seus maus pensamentos por pensamentos propositivos, por pensamentos de fé. Não dê margem, queridos, ao caos na sua mente. Não dê margem para que a sua mente vire um caos. É algo interessante que eu escutei, que o pensamento negativo tem fome dele mesmo. Se um pensamento mau tem fome dele mesmo, ele se alimenta de si mesmo. Ele se alimenta do próprio pensamento. Por exemplo, se você tem medo, medo se alimenta de medo. Quanto mais medo você tem, mais com medo você ficará. Você entende? Então não alimente esse pensamento mau. Traga proposituras, as proposituras do Evangelho, as proposituras da fé. Substitua os seus pensamentos. O homem bom do bom tesouro do coração. Do bom tesouro do coração, ele tira coisas boas. É do coração que procede todas as coisas. O medo é terrível. E medo faz aumentar medo. Então não tenha medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. E apesar de que o maior medo é o medo da morte, e a morte já foi vencida na cruz. Jesus venceu na cruz a morte por mim e por você. E ele matou o medo da morte, ele matou a própria morte. Aqueles que tinham pavor, porque pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão todos os dias. Amor é um dom supremo. Quanto mais você multiplica amor às pessoas, ajudando as pessoas, sendo generoso, mais amor você terá, mais multiplicado no amor você estará. Aquele amor que tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Esse é o sentimento que tem que nos tomar. É um tempo de nós orarmos e vigiarmos, clamar ao Senhor e aos céus por coisas boas, continuar em espírito de oração, blindar a nossa mente. Cuide da sua saúde emocional, não se desespere. Essas coisas vos tenho dito, disse Jesus, para que em mim tenhais paz. Tenha de bom ânimo, tenha de fé, multiplique essa fé. Eu venci o mundo. É assim que você vai vencer essa situação. Cuide da saúde da sua família. Seja luz nessa geração, espalhe luz. Não espalhe o que não é luz. Seja luz, ilumine as pessoas. Eu gostaria de deixar alguns conselhos aqui para vocês. Primeiro, 1 Timóteo 2,1. Antes de tudo, exorto que você use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos os homens. Vamos orar pelas pessoas, pela humanidade. Vamos orar por todos. Exorto que se use de prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Também ser prudente. Tudo que você ouve e tudo que você repassa. Provérbios 27:12. Ele diz: o prudente vê o mal e se esconde dele, mas o simples passa adiante e sofre a pena. Então seja prudente naquilo que você ouve nas mídias sociais e aquilo que você repassa. Analise, não passe fake news, notícias de medo. Distribua a paz, distribua o amor, distribua a graça, distribua a misericórdia, distribua a generosidade, não só de palavra, mas indo lá e fazendo generosidade.
Nos próximos dias vão precisar de muitas pessoas que sejam generosas, que se ajudem umas às outras. É isso que nós precisamos. Terceiro, ouça e obedeça às autoridades. Tudo que as autoridades estão dizendo, ouça e obedeça, para que você não caia naquilo que todo mundo está falando. Gente, nós precisamos ser mais propositivos em relação à fé e crer que é um tempo que o Senhor está nos dando a oportunidade de nós crescermos. Nós vamos passar por tudo isso e vamos sair. Agora, da maneira que você encara essas coisas, é a maneira que será para você. Se você encara com ansiedade, com medo, com reações que não são propositivas ao crescimento de fé nas pessoas, o crescimento do Evangelho nas pessoas, o crescimento de firmeza de vida e firmeza na existência às outras pessoas, você vai causar tumulto. Tenha de bom ânimo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo. Eu venci o mundo. Prepare-se, queridos, para dias mais difíceis, provações maiores, mas edifique-se na fé. Tenha bom ânimo. Encha-se da palavra de Deus. Encha-se do Espírito Santo. Edifique-se. Invista tempo crescendo espiritualmente. Ele venceu. Nós venceremos. Queridos, nesse tempo de isolamento, desenvolva a consciência no Evangelho, desenvolva, cresça para percepções da existência, daquilo que o Evangelho é, das proposições do Evangelho. Desligue-se do aparato que você foi submetido. Nós fomos blindados por esses aparatos sociais, políticos, filosóficos, religiosos, ou de qualquer outra natureza que limita o crescimento no Espírito de Cristo e no Espírito do Evangelho. Então aprofunde-se nessa consciência, aprofunde-se no amor de Jesus, aproveite esse tempo e faça desse tempo um tempo para você aprender muito. É um tempo de nós crermos e nós desenvolvemos a nossa fé.